Nesse vídeo eu vou te mostrar como conseguir aquele reverb encaixado na mixagem, com profundidade e sem embolar, que é um desafio principalmente para quem está começando nesse mundo de mixagem, produção musical e home studio. Esse PDF que vocês estão vendo ali na tela é um checklist de mixagem de voz que eu fiz para o meu curso de produção musical, que os alunos têm acesso lá, e se você quiser conhecer o curso, tá aqui na descrição o link para ele, certo? Inspirado nessa aula tem vários temas, vários tópicos, e um desses temas é o reverb, que é um efeito que eu considero essencial para mixagem de vários instrumentos e para voz também. Eu vou mostrar aqui para vocês o projeto da música Festa da Vida, da Nini, com o Arnaldo e com o Marcos, que, cara, foi um projeto muito legal de trabalhar. É um som meio 9MPB e tal, que eu curto bastante. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vamos lá. E deixa a vida acontecer. Não é preciso controlar, é só respirar e reconhecer o que respeita a integridade do teu ser. E deixa a vida. Tem bastante efeitos de voz aqui nessa música, tá? Vocês viram aí que é uma mistura de 9MPB, essas músicas mais good vibes e tal, né? Com um som mais pop, que foi exatamente pra isso que a Nini me contratou pra fazer, com esse objetivo aí, tá? E uma das coisas, né, que faz a música ter esse som mais pop é justamente os efeitos que tem na voz que eu usei na mixagem. E aqui tem bastante coisa, tá? Se eu colocar a música tocando no refrão ali pra vocês sacarem, vocês vão ver que tem bastante coisa de voz. Vida acontecer, não é preciso controlar, é só respirar e reconhecer. Principalmente na voz principal aqui, né? O que respeita a integridade coisa, cara. do teu ser. E deixa a Delays, vida reverbs e tal. acontecer, não é preciso controlar. Vou solar aqui, ó, a voz da Nini, que tem mais efeitos do que a segunda voz, né, que o Arnaldo tá fazendo ali. Olha só. Vida acontecer, Esses reverbs não é preciso. eu não fiz no canal da própria voz, eu fiz em canais auxiliares, né? Eu vou até abrir aqui um pouco mais o mixer. No caso, eu usei o Logic nessa música aqui, né, pra produzir. Eu quero visualizar os sends aqui. Olha só. Nessa voz, eu usei alguns tipos de reverb, né? Do tipo plate, hall, e também tem um ambience ali, um delay ambience, né? Que acaba tendo um pouco de reverb. Mas aqui a gente vai focar no plate e hall. Esse delay ambience ali, eu chamo desse jeito porque eu uso ele como um delay com reverb, né? Então eu chamo dessa forma aí. Mas beleza. Tem um plate e um hall ali. Se a gente for lá nos canais auxiliares, no final do projeto, tem aqui o canal do plate e do hall. E a gente vai ver. O plate que eu usei foi o Little Plate da Sound Toys, muito bom, plugin animal. E o hall que eu usei é o do Valhalla Vintage Verb, que é um plugin animal. Usei aqui no modo, né, o Concert Hall ali, mudei algumas coisas aí. Certo? Usei como preset de ponto de partida esse Bright Hall que tem, que é bem legal, e depois fui controlando ali o que eu queria, que é o que eu geralmente faço, tá? Aí beleza, tem esses efeitos aí. Só que agora, cara, a sacada aqui é a equalização que eu uso no reverb. Porque a equalização do reverb faz muita diferença para encaixar o som dos efeitos na mixagem. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Pode ver que depois de cada plugin de reverb que eu usei aqui, nos canais auxiliares, né, eu usei um equalizador. Olha só, principalmente cortando grave e agudo. Eu vou desabilitar esse equalizador do hall e do plate, que são os dois reverbs que eu usei na voz aqui. Então, beleza. Desliguei os equalizadores e também eu vou ver aqui o grupo dos efeitos. Aqui eu não usei o equalizador. Então, beleza. Agora, vamos ouvir o som sem esse equalizador e com o equalizador, nos reverbs, tá? Vida acontecer, não é preciso controlar. Ó, escuta bem, tenta reparar o som do reverb, tá? Foca no som do reverb. Sobra bastante grave e agudo, isso embola. E, cara, não agrega nada no som, nada, nada. Então aqui, o que eu fiz foi colocar um equalizador. Olha com a equalização.
que respeita. Parece que o som que interessa do reverb continuou no lugar, que é mais essa região do médio, né? Agora, o grave e o agudo, que não interessam no reverb, que não vão agregar em nada, eu cortei mesmo para conseguir ter a mixagem mais nítida, mais clara, com a profundidade do reverb, mas sem perder a nitidez do que está na frente. Aquela presença a mais que vem mais do canal individual da voz mesmo. Esse agudo e esse grave a gente escuta do canal da voz e não do canal auxiliar do efeito. E é por isso que é legal a gente colocar os efeitos de mixagem, delays, reverbs e tal, em canais auxiliares, para a gente ter muito mais controle na hora de mixar. Isso é muito importante, ajuda muito a chegar no som e eu recomendo que vocês façam isso. E para dominar a mixagem, você precisa fazer ela de uma forma consciente e dominar as ferramentas e técnicas para chegar no som que tem na sua cabeça. É exatamente isso que eu ensino lá no curso. Por exemplo, aqui tem aulas específicas de reverb, tá? Então eu tenho aqui, ó, o reverb, o que é e como usar na mixagem, tipos de reverb e controles essenciais também. E depois ainda uma aula de aplicação do reverb, como usar ele na prática. Você precisa disso para conseguir parar de ficar chutando, colocando plugins aleatórios e começar a pensar e de fato produzir e mixar as suas músicas, certo? E aqui, cara, é o seguinte, eu vou mostrar aqui para vocês que algumas coisas fazem muita diferença. A própria escolha dos tipos de reverb que a gente vai usar importam muito pro resultado final. Vocês podem ver que se eu ir lá no canal da voz aqui, ó, da Nini, que é a voz principal dessa música, né? Eu usei aqui um plate e um hall. Tem ali o room também, mas eu deixei ele mutado, né? E aí eu consigo, dessa forma, controlar os tipos de reverb que eu vou usar. Nesse caso, o plate é um tipo muito bom porque ele é menos denso, ele embola menos na mixagem, geralmente, né? E o hall, ele tem mais profundidade, só que eu ligo ele às vezes. E isso eu faço através da automação, que é outra coisa que eu ensino no curso. É animal, depois vou mostrar aqui pra vocês na prática, no projeto, tá? Pode ver, ó, que aqui no curso eu tenho aulas sobre automação, um guia completaço aqui para vocês sobre as formas de fazer, formas de aplicar e como pensar para fazer, certo? No caso, aqui nesse projeto, vou pegar aqui, ó, a voz da Nini, vou apertar o A no teclado aqui, né? E eu consigo visualizar as automações que eu fiz. Cara, tem muita coisa. Automação de delay, a gente consegue ver nessa parte aqui, né? De reverb, ó, plate e hall, que eu falei pra vocês. Tem esse hug space ali, né? Que é um tipo de reverb gigante que eu uso bem de vez em quando pra dar mais profundidade ainda. Depois tem os delays e o chorus. E basicamente o que eu vou fazer com a automação é dizer pro computador em qual parte eu quero cada efeito e a quantidade que eu quero esse efeito. Eu posso brincar com os efeitos aqui. Opa, meu microfone caiu aqui, peraí. Acontece, deixa eu pegar aqui. Voltei. Caiu o microfone, cara. Tem um lapela que eu uso aqui, né? E caiu. Deixa eu colocar ele aqui. Ó. Ao vivaço, hein, cara? Que é isso, velho? Tô me sentindo na TV. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Voltei. Aí, beleza. O que eu tava falando aqui? Ah, tá. Da automação, né? Então, eu consigo controlar os efeitos nas partes da música específicas, né? Coisas que eu quero que estejam ali, cada tipo de efeito, a quantidade que eu quero ele, o volume que eu quero, o pan e por aí vai. Então, cara, a automação dá uma liberdade gigante na mixagem, faz a gente ter a música na nossa mão, dá um superpoder, assim, que a gente consegue controlar praticamente qualquer coisa em partes específicas da música. É isso que eu ensino lá no curso, que tem a aula mais aprofundada sobre automação. Aqui é mais uma visão geral, né, para vocês entenderem como que é, certo? E aqui pode ver, ó, esses desenhos representam as partes que eu liguei ou desliguei o efeito. Quando a linha tá ali para cima, o efeito está mais alto. Quando tá lá embaixo, no mínimo, tá mutado, né? Então aqui, ó, vou pegar para mostrar para vocês a automação que eu fiz no reverb plate. Ó, o plate, pode ver que eu acabei deixando ele constante aqui, ó. Ele tá uma linha reta, certo? Agora vamos ver o hall. O hall não. Pode ver que o hall, eu já tenho ele ligado em partes específicas da música. Por exemplo, nessa frase aqui, ó. Quer ver, ó? O medo da ilusão.
naquela parte eu liguei o hall, aí eu tenho aquela profundidade a mais. Vamos ver aqui, ó. Aqui também. E tem delay aí, claro, né? Outras coisas junto. E aí no refrão, o hall já vem junto. Isso aqui é uma sacada muito importante, porque para não embolar o reverb, que é o assunto desse vídeo aqui, a automação vai me ajudar a evitar que embole, porque como eu falei pra vocês, o hall é um tipo de reverb que ele é meio exagerado, assim, ele é exagerado, né? Ele tem muita profundidade, ele é meio denso. Então se a gente usar ele o tempo inteiro, a chance de embolar é muito grande. E é por isso que eu geralmente vou usar outros tipos de reverb, como room e plate, na maior parte do tempo, e reverbs maiores, como o hall e aquele hug space ali, eu vou usar de vez em quando, em partes específicas, para dar aquela profundidade que eu quero só naquela parte e depois tirar o reverb. Isso aí é animal, eu curto muito fazer esse tipo de coisa, faço direto, é muito difícil eu usar reverbs na mixagem sem equalizar, que é o que eu mostrei ali para vocês, é uma das coisas mais importantes para controlar o som do reverb em si, e depois ainda vou lapidar mais o reverb em cada parte da música, fazendo automação. Cara, isso aqui é animal, e se você quiser aprender, o link do meu curso tá aqui na descrição, porque lá a gente consegue ver de uma forma muito mais tranquila e passo a passo, na ordem, cada efeito que é muito importante para uma mixagem profissional, certo? Tamo junto e até a próxima aula. Valeu!